Olá, meu amigo, meu irmão, você que nos acompanha neste canal. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor para você. Este canal ele nasce com o objetivo de pregar a palavra de Deus, de falarmos a respeito dos mistérios do Senhor. E nessa noite nós temos uma palavra para o teu coração também. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem. Também deixe seus comentários abaixo do vídeo, se você tem sido abençoado, se tem sido alimento para você, esses momentos que nós trazemos para a meditação da palavra de Deus. Nós vamos orar, pedir a direção do Senhor neste momento, que você também faça isso no lugar onde você está assistindo essa mensagem, para que ela chegue no teu coração e produza frutos. Vamos orar. Te agradeço, Pai, por este momento agora que nós temos, de poder meditar um pouco na tua palavra. Podemos parar um pouco dos nossos afazeres, do nosso dia a dia e nos concentrarmos agora, Senhor, ó Pai, naquilo que é do Senhor, naquilo que vem do Teu reino, naquilo que o Senhor separou exclusivamente neste tempo para nós. Abençoe este meu ouvinte, este meu irmão que nos acompanha pelas redes sociais. Abençoa esta família, esta casa, Senhor, este jovem, esta pessoa que nos ouve agora, Senhor, ó Pai, buscando uma resposta para as suas perguntas. Que a Tua palavra seja a resposta que Ele procura. Em nome de Jesus, que ela produza em nós fruto. Que ela produza em nós, Senhor, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar nessa noite contando para os irmãos, para você que nos ouve aqui, uma ilustração com relação à troca das cabeças. Troque as cabeças. Eu li num livro que eu ganhei do meu amigo pastor Geraldo, o livro chama De Homem para Homem, que é do autor Edwin Louis Cooley. E esse livro tem uma citação desta anedota. Ela é um tanto quanto tola, quanto ele mesmo diz, mas eu acredito que você nunca vai se esquecer disso. Uma jovem senhora perde o seu marido, faleceu o seu marido, e um pouco antes do velório, ela resolve ir até a funerária para fazer uma visita ao corpo e ver pela última vez ali o seu amado. Quando ela chega na funerária, ela vê que tem 2 caixões, um ao lado do outro. Ainda não conseguia identificar dentro do caixão qual era o do seu marido. Mas ao se aproximar do caixão, ela vê o caixão do seu marido e o seu marido ali, morto, deitado. E a roupa que ele vestia era um terno que não era o terno que ela havia levado para este local, para que eles vestissem aquele cadáver. E de imediato ela olha para o caixão ao lado e vê que outra pessoa que estava ali morta no outro caixão, estava com o terno do marido dela, e o terno do marido dela era o terno do outro homem que estava morto. E ela logo chamou lá os funcionários da funerária e disse: "Ei, vocês colocaram o terno errado no meu marido, como que pode? Eu trouxe o terno e vocês colocaram no outro rapaz que está ali morto ao lado dele." E diz que aquele rapaz que ela chamou, logo chamou um outro auxiliar e disse: "Ei, você, vem cá, faça o seguinte, nós precisamos mudar isso." De pronto atendimento eles fizeram isso já de imediato, mas a recomendação que ele fez foi o seguinte, falou: seguinte, troque as cabeças dos cadáveres. Ela também é um tanto aterrorizante essa anedota, mas ela me levou a uma reflexão da palavra de Deus. Que doideira, né? Esse pastor é maluco. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, quando Paulo fala a respeito da mente de Cristo, e o tema dessa mensagem, que é trocar a cabeça, é exatamente nesse sentido que Paulo fala. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: "Pois quem conhece os pensamentos do Senhor", ou melhor, é uma pergunta, "pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo." Para que possamos entender esse texto que o apóstolo Paulo
menciona aqui no versículo 16, do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo inicia esse capítulo 2, volta um pouquinho depois na leitura para você entender, dizendo que a obra soberana de Deus, ela se tornou eficaz, a pregação dele, porque não dependia mais do poder, não dependia e não depende do poder de persuasão do seu intelecto e nem do dinamismo da sua personalidade. Paulo está dizendo isso já logo no início desse capítulo, no versículo 1, e diz que depende exclusivamente do Espírito Santo. Ele diz então no versículo 1 que a sabedoria humana e a filosofia não levam ninguém para Cristo. Na verdade, podem até fazer as suas considerações, as suas reflexões, mas de fato o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo é que a mensagem da cruz, a mensagem sobre Cristo, é ela que tem o poder para converter o coração humano. Citei também logo no domingo à noite, na mensagem, uma outra ilustração de um homem que estava numa pedreira, ajoelhado, quebrando pedras. E por esta pedreira passou um pastor e ele ficou ali observando esse trabalho desse homem. E o pastor, logo depois, disse para o rapaz, olha, e o homem estava ali quebrando pedras. E o pastor disse ao homem, olha, gostaria eu de ter habilidade como você, mas para quebrar as pedras dos corações daquelas pessoas com quem eu me relaciono na igreja. E o homem, agachado, ajoelhado, olhando para ele, disse, para quebrar pedra precisa estar de joelho como eu estou. Então, entendemos que por mais que tenhamos habilidades, por mais que tenhamos estudo, por mais que tenhamos informação, por mais que tenhamos cursos e mais cursos, Paulo está dizendo aqui que a mensagem da cruz e tudo que fazemos vem e tem o poder de convencer o coração do ser humano através da ação do Espírito Santo. Diz também no versículo 3 que a fraqueza humana, ela não é obstáculo para a obra de Deus. Então, por muitas vezes, se nos sentimos incapazes, este não deve ser um obstáculo, pensando mesmo nessa visão e até mesmo nessa instrução de Paulo aos Coríntios. Ele diz que o poder da mensagem da cruz, o poder desta mensagem que é pregada, está nela mesma, se ela for centrada na pessoa de Cristo. Além de estar centrada na pessoa de Cristo, precisa estar centrada na morte de Cristo. E a morte como motivo pelo qual nós hoje somos perdoados dos nossos pecados. E bem também a pregação sobre o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo que tem o poder de convencimento do que o coração humano precisa. Paulo aqui também destaca a sabedoria de Deus em contraponto ali com a sabedoria do mundo. Vemos hoje muitas pregações e muitas pessoas que estão aí nas redes sociais, como nós também estamos, e ela é aberta para quem quiser falar, para quem quiser se manifestar, e vemos muitas coisas que têm sido ditas, e muitas delas se apoiam simplesmente no fato da habilidade humana, daquilo que o ser humano é capaz de fazer com técnicas e mais técnicas. Eu não digo que o estudo não é importante, eu não digo que a capacitação não é importante, mas isso, na verdade, nada é se não houver a operação e o poder do Espírito Santo, a obra de Deus sendo feita na vida da pessoa. Então, Paulo destaca essa sabedoria de Deus que é um contraponto com a sabedoria do mundo. A verdadeira sabedoria, então, não é uma mera sabedoria humana, mas é uma sabedoria do Espírito Santo. E ela se expressa aqui na loucura das boas novas. O texto que nós lemos, os versículos que antecedem a ele, dizem exatamente isso. Mas eu quero também que você ande comigo na tua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, para que você entenda o que acontecia com aqueles irmãos lá, quando estavam no início da igreja primitiva, os apóstolos, como eles falavam, como eles eram, e como as pessoas tinham a visão a respeito de quem eles eram e o que eles falavam.
capítulo 4, do versículo 6 em diante, diz assim: estava ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito deste Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro debaixo do céu e toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Versículo 13, interessante esse versículo. Quando os homens, os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Somente os maduros espiritualmente reconhecem a sabedoria de Deus. Muitos dentre os de Coríntios, lá da igreja que estava em Coríntio, era incapaz de reconhecer essa sabedoria de Deus. E muitos hoje também não conseguem reconhecer essa sabedoria de Deus e aquilo que nós somos e temos, que vem da instrução do próprio Espírito Santo de Deus a nós. Então, o segredo e aquilo que são os segredos mais profundos de Deus, eles não são compreendidos por meio da filosofia e da sabedoria secular, mas sim, eles são compreendidos pelo poder do Espírito de Deus, o único que pode revelar o pensamento de Deus ao seu povo, o que Deus pensa para o seu povo. O único que nos revela isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Isso abre as portas, então, para que Paulo demonstre que as coisas de Deus são reveladas por Deus. É isso que está dizendo nesse capítulo 2 desta carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, essa revelação, essas coisas que são reveladas por Deus, são reveladas através do Espírito Santo, para que nós andemos no seu caminho. Lá no texto que nós lemos mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim no versículo 10: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. É isso que Paulo está dizendo, e é por isso que aqueles que estão afastados de Deus, portanto, não têm o Espírito Santo em suas vidas, eles não conseguem entender. E pelo contrário, eles lutam contra essas coisas que são do Espírito Santo de Deus e que são de Deus. Lutam contra elas. O homem natural, que ele fala ali no versículo 14, é aquele que não tem o Espírito, somente está cega e só funciona no âmbito do natural, vendo a vida apenas pelos olhos físicos, por aquilo que nós enxergamos, pela perspectiva humana. Quem é espiritual possui Espírito Santo, tem a conversão verdadeira e entende que essa conversão verdadeira vem da revelação divina de Deus. Quando Paulo finaliza o seu argumento dizendo que nós temos a mente de Cristo, ele diz que o que significa isso? Significa possuir, então, a capacidade espiritual de discernir e de compreender as coisas que são as coisas de Deus. Por isso o tema dessa mensagem. Troque a sua cabeça. Troque os seus pensamentos humanos e naturais por pensamentos divinos e espirituais. Amém, irmãos? É com este objetivo que Paulo faz essa recomendação à igreja. Então, entendendo que essa pessoa
não é mais este homem natural, ou seja, aquele que é guiado pelo mundo. Quando trocamos a nossa cabeça, como Paulo está dizendo, nós não somos mais guiados pelo mundo. A nossa vida não é mais regrada ou ditada pelo pecado ou pelo diabo. Antes, nós éramos uma pessoa. E agora, nós somos homens e mulheres espirituais. A habitação do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo traz a iluminação, traz a compreensão das verdades que são absolutamente reveladas exclusivamente por Deus. Aqui então que Paulo está dizendo é a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos, os desejos, as vontades, tudo é com relação a Cristo. E fazemos isso para fazer parte e entendemos que isso tem que ser integrado à vida de todo crente. Sua mente é transformada, a sua cabeça muda, é moldada aos desejos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para você. E este é o segredo da vitória, esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo de viver uma vida abençoada pelo Senhor. E sabe que de fato eu consigo entender que quem consegue fazer essa troca da cabeça, de fato, irmão, não tem nada que aconteça nessa terra ou que faça com que você não seja abençoado. Você é abençoado e ponto final, acabou. Por mais que digam que não, por mais que duvidem de você, por mais que levantem calúnias contra você, por mais que levantem palavras mentirosas contra você, você é abençoado e ponto final. A sua mente é a mente de Cristo. E a expressão bíblica que mais descreve essa realidade de forma prática em nossa vida está lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Diz assim: logo, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Troque sua cabeça, tenha a mente de Cristo. Os cristãos têm o Espírito de Cristo para lhes revelar o pensamento de Deus. Os cristãos têm a mente de Cristo para que Deus lhe revele os seus próprios pensamentos através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que este momento que você está vivendo, está passando, que as palavras negativas que têm atingido você, nessa hora nós, em nome de Jesus, repreendemos todas elas. Coloque uma coisa na sua cabeça, irmão. Em primeiro lugar, tenha a mente de Cristo, troque a sua cabeça. Em segundo lugar, a partir do momento que você tem a mente de Cristo, você é abençoado e ponto final. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, te fortaleça, te levante do lugar onde você está, que todas as dúvidas que têm atacado a sua vida todos os dias, que todas as dúvidas que chegam na sua cabeça, fazendo você pensar que isto não é verdade, que você nasceu para sofrer, isso é mentira do diabo. Você é abençoado e ponto final. Amém? Amém, querido? O diabo tenta dizer para você e colocar uma vírgula nisso. Não, você é abençoado e ponto final. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, abençoe esse meu irmão que ouve esta mensagem. Que ela produza um impacto nesse coração nessa hora. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelo entendimento que nós temos adquirido ao nos aprofundarmos nessa comunhão com o Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa casa, abençoa o bairro que nós moramos, abençoa a cidade de Campinas, abençoa o estado de São Paulo, abençoa o Brasil, Senhor. Senhor, sara esta nação, que a tua igreja, Senhor, entenda o real papel que ela tem diante de tantos absurdos que temos ouvido. Precisamos fazer como aquele jovem trabalhador disse: para que as pedras sejam quebradas, precisamos estar de joelhos. Nos abençoa, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você compartilhe essa mensagem com as outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você, em nome de Jesus. Tchau.